Eu sei que tem muita gente inscrita nesse canal só esperando o dia que eu vou postar o vídeo Me Curei do Burnout. E esse dia tá cada vez mais perto, gente. Então vem comigo que eu vou te contar quantas anda a minha recuperação. E eu tô fazendo isso agora não só porque eu tô tendo uma incrível melhora nas últimas semanas, mas porque o dia 9 de novembro marca exatamente 9 anos e meio do dia do meu colapso. Então, um chapeuzinho de festa, uma velinha acesa numa torta de climão, de traumas, de erros, perrengues e turning points pra gente comemorar. É pique, é uma porção de pica, puta pariu, ceta do c... esse... Meu Deus, gente, burnout é uma merda de uma p... que pariu, caralho, ceta, que p... Eu precisava falar isso. Mas antes, pra quem tá chegando agora, curioso, pensando, cura do burnout? Meu nome é Roberta Caruzzi, esse é o canal Burnoutados S.A., onde a gente aprende a identificar, a aceitar o burnout, onde eu te conto que tem cura sim se você fizer o tratamento certo, e que o tratamento certo não é fluoxetina, zolpidem e até mês que vem, meu bem, como te falaram, como fizeram e como recomendaram e receitaram pra você. Hoje a gente vai falar resumidamente aqui o que aconteceu comigo, porque eu acredito que burnout tem cura, porque demorou 9 anos e meio pra eu fazer esse vídeo aqui, como eu estou hoje, e uma coisa que me atrapalha, mas que eu resolvi pegar o touro pela unha, e finalmente, o que você deve fazer pra se curar também. Vamos lá? Vamos lá. O que aconteceu comigo? Lembrando que o burnout aparece quando existe a soma necessariamente de 3 fatores: sobrecarga alta, ambiente hostil e uma inabilidade nossa em viver no inferno, que é estar sob uma sobrecarga alta no meio de um ambiente hostil. Então, vamos lá. 1. Sobrecarga alta. Eu trabalhei como publicitária por 25 anos, 10 deles como redatora, 15 anos como planejamento, o que na prática significa uma sobrecarga grande de trabalho, virando noite toda hora, mas à medida em que eu fui sendo promovida, a jornada foi ficando pior ainda, foi se estendendo, até que virou a coisa mais normal do mundo eu ir pra agência num dia e voltar pra casa 3 dias depois. Vai segunda, volta quarta, vai terça, volta quinta. Por mais ou menos 6 anos, a minha média diária era 19 horas de trabalho. 2. Ambiente hostil. Gente, a agência de comunicação, seja de propaganda, seja digital, seja de marketing promocional, como foi a maioria das que eu trabalhei, são ambientes muito complicados para a saúde mental, para a saúde física e mental. É tudo sem prazo, as pessoas muito ansiosas, todo mundo querendo mudar a parte criativa para se achar estrelão, não tem objetividade em nada, tem comportamentos extremamente infantis, descomprometidos, que são relevados em nome de você ter jovens descolados e tatuados na equipe. Não ter vida social é motivo de orgulho. Tem dono de agência que passa na rua de madrugada para ver se a luz da janela da criação tá acesa ou não. Terceiro, inabilidade emocional para lidar com uma sobrecarga alta num ambiente tóxico. Tem um vlog, eu vou deixar aqui, em que eu falo mais profundamente da invalidação que eu sofria quando eu era criança e da qual eu só me dei conta lá pelos 50 anos, porque eu sempre tinha achado até ali que a minha infância tinha sido perfeita. Eu sempre me achei não sendo boa o suficiente, eu sempre me achei um grande fracasso, eu sempre achei que eu não merecia as coisas boas da vida e eu me sentia absolutamente sem saída, porque eu achava que se eu saísse de uma agência, a outra ia ser igual, então não adiantava sair. Meio que era mesmo, mas o negócio é que eu não conseguia entender que eu podia sair das agências, que eu podia sair daquele mercado, daquela área, porque eu comecei a acreditar que eu não poderia emplacar uma segunda carreira de sucesso, porque eu nunca entendi como aquela primeira carreira tinha se tornado um sucesso, já que na minha cabeça eu era um grande engodo. Bom, juntou as 3 coisas e em 2014, aos 43 anos, eu tava jantando, tá fazendo conta quantos anos eu tenho? Eu tenho 53. Eu tava jantando com uma amiga no restaurante e colapsei. Fui parar no pronto-socorro, ninguém achou nada, fui pra casa, dormi 14 horas seguidas e quando eu acordei no dia seguinte, 10 de novembro de 2014, eu era outra pessoa. Eu não tinha mais força para dar mais de 4 ou 5 passos seguidos. E eu fui durante 3 anos, nos 3 anos seguintes, em mais ou menos 15 médicos de especialidades diferentes, todos da elite branca paulistana, todos badalados e famosinhos, e a conclusão a que eles chegaram é que eu tava angustiada.
e me mandaram para um psiquiatra, como de praxe. E eu sabia que não era isso, gente. Eu nem sabia que existia uma coisa chamada burnout a essa altura, mas eu sabia que o que eu tinha não era caso de psiquiatra. Só que todo mundo achava que eu estava resistindo, que eu estava em negação, que eu não queria aceitar, que eu tinha algum preconceito. Até que eu cheguei numa homeopata e ali eu entendi o que tinha acontecido e descobri que tinha uma coisa chamada burnout. Mas foi só em 2021, 7 anos depois do colapso, 4 anos depois do diagnóstico, que eu consegui encontrar um médico que, além de acreditasse em mim, soubesse o que fazer comigo. Porque o meu colapso foi muito devastador e eu fiquei 7 anos sem tratamento, o que não ajuda em nada. Na verdade, é pior do que isso, porque em 2015 me puseram numa reabilitação para desautonomia no hospital mais badalado de São Paulo e simplesmente o que estava ruim ganhou contornos dramáticos. Então, o meu tratamento correto começou mesmo faz 2 anos e meio. Eu queria só dizer que você não tem que se apavorar ao saber que eu tô quase completando uma década de colapso, tá? Isso aconteceu por todo esse contexto da demora do diagnóstico e do tratamento. E eu tô aqui justamente para que você entenda o que acontece, o que tá rolando, o que se deve fazer, para que você não demore toda essa quantidade de anos sofrendo como eu para achar uma solução para o seu caso, ok? Eu tô aqui para você não passar pelo que eu passei. Por que eu acredito que burnout tem cura? Porque eu tenho uma característica, gente, que eu não vou ser modesta aqui, que eu sou muito inteligente e eu adoro pesquisar, perguntar, analisar as coisas. E eu acabei mergulhando nesse mundo do burnout, da saúde mental, de todas as coisas que eu ia identificando ao longo do meu processo, em mim, no que me falavam, etc. E as coisas simplesmente não faziam sentido na maneira como elas eram entregues a mim e que ainda são entregues aos burnoutados hoje em dia. Até que eu cheguei na medicina integrativa. E foi aí que as pecinhas do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E foi esse o caminho que se mostrou eficiente em não só curar um burnout, mas em curar o meu burnout, que já estava num nível de mesmo os médicos que acreditavam em mim simplesmente não sabiam o que fazer comigo. Eles não sabiam para que lado correr, gente. Ai, que desespero. Nossa senhora, foi um desespero. Quando a gente não só entende como é, mas sente na pele, como eu venho sentindo, a gente passa a não ter mais nenhuma sombra de dúvida de que é possível curar um burnout, mas não indo só no psiquiatra, mas não tendo pressa. É preciso fazer o caminho correto, com o tratamento correto, dando tempo ao tempo. Vamos falar mais disso no final. Por que demorou 9 anos e meio para eu poder fazer esse vídeo aqui? Por quê? Por conta de todo esse perrengue de eu ter ficado sem tratamento e ainda ter tido o tratamento errado e irresponsável a que eu fui submetida, né? Quando colocaram o meu corpo colapsado em um nível de fadiga que o meu médico atual não tinha visto ainda na carreira dele para fazer exercício físico. E eu aproveito este momento para deixar também aqui nos cards um vídeo sobre isso, porque uma das ignorâncias mais propagadas no mundo médico é que burnout deve ser tratado como depressão, significando, entre outras coisas, que exercício físico é super indicado até para combater a fadiga crônica. O que acredita em mim é quase um crime. O meu corpo realmente entrou, gente, num nível muito profundo de perrengue. Estando com o tratamento certo, demorou quase 2 anos inteiros para que eu conseguisse começar a ver alguma melhora. Mas a partir do momento que começou a ter essa melhora, a coisa andou, mas andou muito bem. Graças a Deus. Como eu tô hoje? Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui, no ano passado, eu lembro que eu tava indo, por exemplo, no supermercado de carro e aí eu voltava para casa e eu precisava deitar por umas 3 ou 4 horas para conseguir ter força para guardar as compras. Eu chegava e enfiava na geladeira o que era no freezer, o que era do freezer. Às vezes eu enfiava o que era da geladeira na geladeira, às vezes não. Deitava e dali 3 ou 4 horas eu levantava para guardar as compras. Eu não tinha condição de fazer isso na hora que eu chegava em casa. Nós estamos falando aqui
de 2021. Então eu tinha que planejar a minha vida a partir da fadiga. Então quarta é o dia que eu vou no supermercado. Beleza, então terça-feira e quinta são dias que eu não posso fazer nada, que eu preciso ter energia na quarta e na quinta recuperar a energia que eu gastei na quarta, indo ao supermercado e guardando compra. E na quarta-feira é só o supermercado e guardar compra. E além da fadiga, eu tinha muita insônia, então esse planejamento caía por terra se eu não tivesse dormido na noite anterior, na noite da véspera, na véspera do dia de ir no supermercado. Muitas vezes eu precisei pedir entrega delivery, porque acabava a comida e eu não conseguia ir, né? Porque, tem um médico, então eu não posso ir no supermercado, porque tem um médico, aí no dia seguinte eu não posso fazer nada, daí no outro dia eu posso ir no supermercado, mas aí não dormi. Outra coisa foi que esse tratamento aí que eu mencionei, do Hospital dos Bacana, o tratamento errado, fez o meu sistema límbico surtar legal. Então, se eu andasse, a partir de um certo ponto dessa linha do tempo, se eu andasse mais de 2 minutos, o sistema de alerta do meu corpo ligava e eu ficava sem dormir a noite seguinte inteira. Então, se eu andasse 2 minutos hoje, mesmo que fosse de manhã, mesmo que fosse devagar, quando eu deitar para dormir, eu não vou conseguir dormir. Amanhã eu vou estar virada. Daí, na noite de amanhã para depois de amanhã, eu ainda demorava umas 2-3 horas para pegar no sono, porque eu estava completamente alerta. Então, dependendo da distância da vaga que eu conseguisse parar até a porta do supermercado e da velocidade que eu andasse dentro do supermercado, eu corria o risco de ter fadiga e de não conseguir dormir. Que pior do que você não conseguir dormir é você não conseguir dormir estando com fadiga. Nessas ocasiões, eu acabava tendo uma crise de fadiga. E aí eu precisava de 3 dias inteiros deitada sem fazer nada para eu me recuperar. Deitada nível se pegar fogo no prédio, eu não conseguia sair. Gente, nós estamos falando isso de 2021, ok? Beleza. Nesse ano aqui, a coisa começou a melhorar. Olha que bom. Durante o final ali do primeiro semestre de 2023, a coisa começou a melhorar. Beleza. E aí foi. Começou a melhorar e começou a ir muito bem. Eu me mudei de casa agora em setembro. Teve um dia, gente, que eu fiquei 9 horas seguidas, desencaixotando, arrumando, subindo escada, abaixando, levantando, subindo, descendo, pondo, tirando, sem me dar conta. Eu fui perceber que na hora que eu fiquei cansada, eu falei, nossa, mas eu já fiquei cansada. E aí eu fui rememorar o que eu tinha feito e falei, nossa, mas eu fiquei 9 horas pra lá e pra cá, saí, voltei. Meu sistema límbico finalmente acalmou, voltou ao normal. E agora eu posso andar todos os dias. É outra vida. Gente, eu saio na calçada pra andar. Outro dia eu fui no supermercado a pé. E aí eu falei, nossa, mas por que tá tão legal ir no supermercado a pé? Aí eu falei, porque eu tô curtindo a vida. Porque eu tô conseguindo ir a pé no supermercado como uma pessoa normal, sem medo do que vai acontecer, sem já começar a antever tudo que eu vou sofrer por conta de ter ido no supermercado, que é a 2 quarteirões daqui, a pé. Eu tô muito feliz porque minha vida tá próxima do normal. E só quem teve a vida normal tirada sabe como é gostoso ter a vida normal de volta. Melhor da história, eu durmo todos os dias, por 9 horas em média. Gente, só quem ficou anos e anos sem conseguir dormir sabe do que eu tô falando. É tipo um sonho que se realiza. Quando a gente tá dormindo normal, né, vida normal, ritmo normal, a gente não se dá conta da importância que é dormir. Na hora que te tiram isso, hoje eu consigo trabalhar umas 4 ou 5 horas por dia, andar 1 hora por dia e fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa e tal. Ainda é uma rotina que não tá próxima do ritmo anterior, mas já tá muito mais próximo de um ritmo normal do que era quando eu não conseguia nem ir no supermercado, certo? Se caso eu passar do limite, por exemplo, na véspera da mudança, que eu trouxe um carro cheio de coisa, eu subi escada, eu desci escada, eu subi escada, eu arrumei. Nesse dia eu fiquei muito cansada. Aí no dia seguinte chegou a mudança e vai e volta e vem e vai e abrir caixa. Aí eu fiquei com fadiga. Só que um dia descansando e beleza, já tava pronta pra próxima. E um dia descansando assim, se pegar fogo no prédio consigo descer de escada. Dá pra lavar uma louça, dá pra fazer uma coisa. Não é um dia descansando imóvel em repouso total. É um dia em que a gente decide não fazer nada, tá? Um dia de folga.
sem passear, um dia de folga em casa. Eu não sei se dá pra entender o tamanho disso que eu tô contando aqui. Eu acho que quem passou por isso está me entendendo. Foram 9 anos em que eu não conseguia fazer quase nada. Gente, eu ficava passando mal literalmente o tempo inteiro. Era uma sensação de que eu ia desmaiar, de que eu ia passar mal, de que eu ia ter um AVC, de que ia acontecer o tempo inteiro. Passando mal, cansada, sem força. Uma década inteira, sem conseguir dormir para recuperar a força e sem ninguém acreditar em mim. Porque você, amigo burnoutado, sabe o que a gente ouve, que é frescura, que é preguiça, que é exagero, que é loucura, olhinhos revirando, pessoas se afastando, gente achando que você não quer ir pra algum lugar porque, sei lá, não tá arrumando, tá usando a fadiga de desculpa, gente se ofendendo, enfim. Hoje eu ainda tô lidando com o transtorno de estresse pós-traumático complexo e eu vou deixar também aqui no card o último vlog que eu fiz, que eu falo justamente sobre isso. Saiu semana passada. São 2 os traumas que eu tô precisando de um tempo ainda, de todo o processo da terapia para entender e virar definitivamente a página, apesar de já ter melhorado imensamente, como eu inclusive falo no vlog. E é sobre isso que eu falo, de não ter pressa para decretar a cura de um burnout. Muita gente chega aqui onde eu tô e sai por aí falando que se curou. Cura para mim é vida normal. É eu conseguir fazer trekking se eu quiser, tá? É não ter limite. E eu, como já tinha falado, só vou falar que eu tô curada quando minha vida estiver normal. Mas como eu já tô absurdamente melhor e eu sei que muita gente ainda duvida que se possa curar de um burnout e fica meio naquela do quero ver pra crer, eu fiz esse pré-vídeo aqui. Mas voltando aos traumas com os quais eu ainda tô lidando, o primeiro é o trauma de trabalhar 19 horas por dia, em média, sem folga, porque não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha nada. Gente, aquilo era uma coisa que me angustiava muito e eu sentia que eu não tinha saída, entendeu? Eu me via presa num ritmo que me fazia mal, que eu nunca quis, que me angustiava, porque muita gente fala, quem tem burnout é workaholic. Só que não, eu nunca fui workaholic. O workaholic precisa trabalhar 20 horas por dia para se sentir bem. Ele sente falta se ele trabalhar só 8 horas. Eu não queria estar ali. Eu queria ir embora cedo. Eu queria ter fim de semana, só que não tinha opção para trabalhar ali não na agência, nesta área, neste departamento. Você tem que entender que você não vai ter fim de semana, que você não vai ter vida pessoal. E se eu não trabalhasse nesse ritmo, eu não ia ter emprego, pelo menos nessa área, né? Ou teria um emprego medíocre numa agência medíocre, só que aí eu queria ser a fodona. Era o que me fazia acreditar que eu tava sendo fodona, era o que fazia eu achar que eu não era um desperdício de pele no mundo, entendeu? Quando eu joguei tudo pra cima, às vésperas do burnout, uns poucos anos antes do colapso, aliás, já em burnout, mas às vésperas do colapso, e eu mediocrizei a minha carreira por excesso de medo, por falta de energia, eu pude constatar que é mais estressante ainda, porque a mediocridade suga a nossa vida. Mediocridade é mais estressante do que sobrecarga alta, gente. Enfim, depois do colapso, eu passei 6 anos inteiros sonhando com muita frequência, que eu tava na agência e aí eu descobria que eu ia ter que vir à noite. Eu acordava desesperada, querendo ligar lá na agência. No começo eu acordava tremendo, chorando, que eu queria ligar pra falar, gente, eu não vou, porque na minha cabeça eu estava trabalhando lá todos os dias e eu não queria mais ir, então eu precisava ligar pra avisar que eu não ia. Eu ensaiava o que eu ia falar, até eu perceber que, gente, eu não tô mais trabalhando, né? Colapsei, estou aqui com fadiga, ainda ninguém sabe o que eu tenho, mas, né? Hoje, se eu trabalhar mais de 4 horas, ou se eu terminar de trabalhar 3 horas ou menos antes da hora de eu ir pra cama, eu já sou tomada por essa sensação que a minha vida é só trabalhar, que eu nunca mais vou ter vida pessoal, só vou ficar trabalhando. Mesmo que eu tenha descansado, dormido, ido andar no parque, feito coisas em casa, na rua, mesmo que eu tenha tido tempo pra ficar vendo YouTube, pra ficar vendo série, é um desespero que vem ainda, fruto do trauma, né? Essa ansiedade de que se eu voltar a trabalhar
trabalhar num ritmo normal, significa passar a não ter vida de novo. Então, durante um tempo eu tive que lidar com essa minha resistência, porque eu achava que voltar a trabalhar significaria necessariamente voltar a ficar 20 horas por dia trabalhando e não fazer mais nada e tal. Emocionalmente, eu ainda não consegui entender que agora eu tenho controle e que eu sei reconhecer e respeitar os meus limites e tal. Já melhorou muito, mas isso ainda existe. Ainda estamos em terapia. Então, essas horas de trabalho em excesso são o meu trauma 1. O trauma 2 é a minha insônia. Mesmo não tendo insônia hoje, né? Mesmo hoje eu não tendo insônia, se eu demorar, gente, 10 minutos para dormir, eu já começo a ficar tensa. Eu já começo a reviver toda aquela sensação de desespero de antigamente, tipo 2 anos atrás ou menos, que eu ficava horas e horas deitada sem conseguir dormir. No auge da insônia, uns 7 anos atrás, de 5 a 7 anos atrás, eu ficava 8 horas deitada sem conseguir dormir. Você entendeu? Você deita e dorme 8 horas. Eu deitava e depois de 8 horas você tava acordando e eu tava conseguindo dormir. E aí, depois de conseguir dormir, eu dormia, sei lá, 3 horas e acordava. Eu já começo, ai meu Deus do céu, tô demorando pra dormir. A insônia voltou, já começa a projetar tudo que eu vou ter que desmarcar no dia seguinte. E muitas vezes eu só demoro 15 minutos pra dormir, gente. Eu durmo 1 hora menos, o que é normal. Mas pra mim ainda liga aquele alerta do socorro, trauma à vista. Hoje eu consigo segurar bem melhor a onda. Até um tempo atrás eu realmente chegava a me desesperar. Agora eu seguro bem a onda, mas se eu tiver uma segunda noite de insônia, e hoje eu tenho insônia pontualmente por conta do ciclo menstrual, por conta do climatério. Se acontecer de eu ter uma segunda noite de insônia consecutiva, eita, aí eu preciso segurar minha onda legal. Aí eu preciso fazer meu mindfulness, eu preciso fazer exercício de respiração, eu preciso fazer Ho'oponopono, eu começo a fazer oração, tudo que corte o fluxo da ansiedade para eu conseguir dormir. Ok, já é mais do que no passado, que eu não conseguia segurar minha onda de jeito nenhum, mas ainda tá longe do ideal, que é simplesmente dormir como uma pessoa qualquer, certo? Então ainda estamos nesse processo também no trauma da insônia. Mas olha como já melhorou, olha como já tá perto do fim. E uma coisa que me atrapalha, mas que eu resolvi pegar o touro pela unha. Só que passados 9 anos e meio, como eu acabei de dizer, eu entrei no climatério. E, gente, foi complicado pra mim aceitar. Não o climatério em si, que eu tô de boa sendo velha. Não tem problema nenhum no envelhecimento. Hoje, né, já tive. Mas não é isso. É o fato do climatério simplesmente me trazer de volta os meus sintomas mais traumáticos. Os sintomas que já tinham sido resolvidos ou que já tinham melhorado loucamente. Eu não tinha mais insônia, que era um trauma. Comecei a processar isso. Calma, passou. E aí o climatério falou, não passou não, tá? Que você vai ter umas insônia aí de vez em quando. Não chega nem perto do que era, mas, como eu disse, fiquei sem dormir direito uma noite. No dia seguinte, eu já ligo o alerta, né? A insônia voltou. Tem dias que eu fico totalmente desanimada, que eu viro uma Maria Mole, né? Que me impedem, por exemplo, de ir fazer a minha caminhada diária na rua ou no parque. E aí uma pequena parte de mim entra em pânico, achando que pronto, eu não vou mais poder andar de novo, porque eu fiquei 6 anos sem poder andar. São coisas que não adianta racionalizar. Emocionalmente a gente não consegue lidar tão bem quanto a gente gostaria. O negócio é se entregar ao processo e dar tempo ao tempo. Mas o negócio é que não tem o que eu possa fazer, entendeu? A não ser fazer o tratamento certinho, fazer reposição hormonal, tudo de alimentação que ajude. Não tá no meu controle, tem que aceitar. E aí eu sigo fazendo meus 2 tipos de terapia diferentes para me ajudar nessas questões da rebarba do trauma em que eu ainda preciso parar, né? Hoje eu faço terapia com um psicólogo e uma terapia integrativa com uma terapeuta de EFT. E quando eu me vejo reclamando de uma noite que eu demorei 2 horas para dormir e dormi 6 ou 7, eu me obrigo
obrigo a me lembrar que eu ficava 8 horas sem dormir e dormia 3 ou 4 dias seguidos por anos e anos. Então, é assim que também a gente vai diminuindo o vitimismo, né? A reclamação e aumentando a gratidão. Que isso ajuda na cura. A nossa parte é a mais importante no tratamento. Tem a parte médica, tem a parte terapêutica e tem a nossa de aprender a desacelerar, de aprender a impor limites, de aprender a mudar o estilo de vida, de aprender a vigiar pensamentos e aprender a segurar a onda da nossa ansiedade quando alguma coisa gatilha. E o que você deve fazer para também se curar? Gente, tratamento com médico integrativo, e eu vou deixar aqui nos cards um vídeo em que eu falo de medicina integrativa. Se você tiver depressão e ou um transtorno de ansiedade, além do médico integrativo, você vai também a um psiquiatra, mas entenda, o psiquiatra vai tratar a depressão, não o burnout. O transtorno de ansiedade, não o burnout. Por mais que ele jure de pé junto para você que é a mesma coisa. Vou deixar também um vídeo aqui em que eu explico isso. Tá? O que mais? Tratamento de psicoterapia. Se fizer sentido para você e para o seu bolso, além da psicoterapia, eu recomendo que você faça também uma terapia integrativa complementar. Médico integrativo, se você tiver depressão e ou transtorno de ansiedade, também um psiquiatra. Psicoterapia, se fizer sentido para você e para o seu bolso, também uma terapia integrativa complementar. E 3, fazer a sua parte. Meditar, aprender mindfulness, aprender a colocar limite, fazer higiene do sono, mexer em toda a sua alimentação, aprender a se movimentar, a respirar, a descansar. Recomendo muito para você o canal de aulas que eu tenho aqui, onde a gente aprofunda os assuntos que a gente começa aqui nesse canal. Então, gente, eu tô muito feliz, tô muito animada. Tem dias que eu desanimo? Tem. Tem dias que eu preciso me pegar lá no chão, me levantar pela orelha? Tem. Lidando com o climatério, com a nova rotina de trabalho. E eu tenho certeza que no ano que vem, não, porque eu tinha falado que ia ser esse ano, né? E aí aprendi que tudo tem o seu tempo e que a gente não pode ter pressa. Então, em breve, tenho certeza que eu venho aqui contar que eu me curei. E quando eu fizer isso, saiba que significa voltei a ter vida normal sem limite nenhum, tá? Sem precisar ficar controlando nada. Gente, não espera sair o vídeo da cura, que eu sei que tem gente que não mudou 1 milímetro o tratamento errado, com uma desculpa assim, não, quando eu vir que a Roberta se curou, aí eu faço também. É tempo que você tá perdendo. A possibilidade de eu vir aqui te falar que eu descobri um tratamento melhor do que o que eu faço para burnout, gente, não existe. É zero essa possibilidade. Então, bora, que a vida é da hora e a gente não merece ficar passando mal, chorando, revoltado, se sentindo injustiçado por 1 minuto mais que seja. Eu vou deixar aqui para vocês 3 aulas do outro canal que vão aprofundar esse vídeo aqui. Aqui em cima eu vou deixar a aula 3, que é sobre como tratar burnout da maneira correta. E aqui na tela vai entrar a aula 48, em que eu falo de onde vem essa sensação de não ser bom o suficiente. E a aula 49, em que eu falo sobre como reclamar faz tudo ficar pior ainda do que já tá. E é como eu aprendi a segurar a onda dos traumas, principalmente esses que o climatério fica trazendo à tona, jogando na minha cara toda quinzena. Eu espero que esse vídeo tenha te animado no seu processo e te ajude a manter as esperanças e a convicção de que vai sim dar certo. Pode não ser do jeito que você gostaria, pode não ser no tempo que você gostaria, mas vai ser muito melhor do que você imaginava, já que você ficava ouvindo o povo falar que não tem cura e tem controle, né? Confia em mim, vai na minha, gruda em mim que o boi não te lambe. Até o próximo.